Ontem aconteceu algo na Europa que reflete diretamente aqui no Brasil e nós podemos falar disso apenas com 3 minutos e entendermos o que de tão grandioso está acontecendo no planeta, no momento, no assunto política. Ontem foram realizadas as eleições do Parlamento Europeu. A União Europeia possui um parlamento, né, que engloba aí todos os países que pertencem ao bloco. E existem também os parlamentos locais de cada país, né? E olha só, nós temos aqui dados que levaram a medidas drásticas de medo por parte da esquerda devido aos resultados de boca de urna que mostram um crescimento acelerado e um verdadeiro terremoto na Europa com o crescimento da extrema-direita. A direita já se mantém forte, mas a extrema-direita é a que mostra o maior crescimento. Ontem, o presidente Macron, o presidente da França, esse que esteve aqui no Brasil, e foi motivo de muitas reportagens e muitos elogios pela sua amizade com Lula. O presidente Macron, ao saber que o resultado das eleições do Congresso Europeu dá uma vitória muito ampla do seu país, muito ampla para a extrema-direita e colocando, para falar a verdade, o dobro de votos para a extrema-direita em relação ao do partido de Macron, ele tomou uma decisão que não é nada diferente do que vem acontecendo aqui no Brasil de maneira mais artificial. Macron simplesmente dissolveu o Congresso, dissolveu aí os deputados, né? E já convocou novas eleições, isso nas eleições locais. Ou seja, é tão assustador o crescimento da extrema-direita na Europa que fez Macron tomar uma medida tão desesperada na correria antes de sair o resultado oficial. Ele tinha em mãos apenas o resultado da pesquisa boca de urna, mas que dá um resultado que, com quase nada de erro, para uma vitória expressiva da extrema-direita na Europa. Na Alemanha também não foi diferente. O partido de Olaf perdeu também para a extrema-direita, que ficou também aí com a direita na frente, depois a extrema-direita e depois o partido de Olaf. Na Itália, Giorgia Meloni está disparada na frente, com grande probabilidade de se manter aí na liderança com seu partido também de extrema-direita. Giorgia faz seus discursos fortes, contrários inclusive a Macron, como nós já mostramos aqui. E aí temos também outros países, né, não vou citar todos, que também mostraram resultado superior para a extrema-direita. Agora vamos deixar a Europa de lado e vamos trazer o reflexo disso aqui no Brasil e aprendermos com o que está acontecendo realmente. Antes disso, vamos lembrar que nos Estados Unidos a população clama pela volta de Donald Trump. A tentativa de se manter no poder ao lado dos democratas tem sido através de meios judiciais, tentando fazer com que Trump fique inelegível, que ele não possa concorrer às eleições ou que ele seja preso. É a única forma de conter o avanço da direita nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu estou com essa matéria aqui do UOL, que é aliado aí da Folha de São Paulo, onde o título diz o seguinte: sem força política, o governo Lula usa STF como escudo anti-Congresso conservador. A gravidade disso é imensa, porque se nós estamos em um país onde aqueles que foram eleitos pelo povo, eles estão perdendo a força, eles estão sendo dissolvidos, porque criou-se, como a reportagem está mostrando aqui,
um terceiro turno de votação. Você conhece aí, por exemplo, no seu município, que geralmente quando uma pauta é bastante séria a ser resolvida, os vereadores votam em primeiro e depois votam em segundo turno, porque é um assunto mais sério. O que o Lula fez? Ele se aliou, segundo essa matéria aqui, ele se aliou com o Supremo Tribunal Federal, que não é eleito pelo povo, não é a vontade popular, para que o Supremo crie uma espécie de terceiro turno do que é decidido pelos deputados que foram escolhidos democraticamente. Agora, essa mesma gente que abre a boca para falar a palavra democracia o tempo todo são aqueles que conduzem o nosso país para decisões não democráticas. Repetindo, cada vez mais o parlamento brasileiro, os deputados e senadores são o parlamento brasileiro, tá? Conhecido em alguns outros países como Câmara Baixa, deputados, e Câmara Alta, senadores. Mas, de qualquer forma, eles são escolhidos pelo povo, mas as suas decisões estão sendo ignoradas e o governo tem conduzido as suas vontades para o STF, que não foi escolhido pelo povo, foi escolhido pelo próprio governo. E com isso, cada vez mais o governo tem poder absoluto. Nós estamos voltando no tempo para os tempos do absolutismo. E pior, com um governo que insiste em falar que defende a democracia, conduzindo o nosso país para medidas absolutistas, onde o que ele fala tem que acontecer de qualquer maneira. Se o povo reprova, porque a Câmara de Deputados é o povo escolheu. Pessoas colocam lá representantes de suas ideias e de suas vontades, mas o governo quer tomar decisão sozinha. Olha o que Macron fez. O desespero é tão grande com o crescimento da vontade popular contrária a esses projetos macabros de esquerda. O desespero é tão grande ao ver a população se levantando que Macron imediatamente dissolveu o Congresso. Lá isso pode, tá? Isso não é ilegal lá não. Dissolveu o Congresso e convocou novas eleições. E isso é um grande risco também. Ele poderia ter tomado outras atitudes para tentar manter a sua moral, mas dissolveu e já convocou novas eleições, que pode sim e vai ter um resultado positivo para a direita e para a extrema direita. Esse crescimento da extrema direita e nem tudo isso é bom, nada que é extremo é bom, mas esse crescimento é o fruto do autoritarismo, é o fruto das campanhas e das ideias absurdas e maldosas de um mundo que criou uma cultura, o mundo do poder, criou uma cultura de se autodestruir. Porque essas ideias de extrema esquerda, elas são de autodestruição. Por que Putin avança cada vez mais? Cresce, mantém uma guerra e a economia continua firme. Porque a Europa escolheu ser fraca, um povo fraco, enfraquecido, e o Brasil faz a mesma coisa com o assistencialismo. Cada vez mais o governo conduz as pessoas a serem dependentes. A educação no Brasil é uma tragédia total. Esse governo que está aí está no poder desde 2003. A maioria das pessoas que estão aí caminhando sobre o Brasil hoje não conhecem outro governo, não conhecem. Desde aquela época até hoje, a educação no Brasil se manteve entre uma das piores do planeta. Os nossos testes, as nossas provas que os nossos alunos fazem em comparativos de rankings internacionais sempre colocam o nosso país numa situação vergonhosa. E isso é um plano, isso é proposital, é um plano de poder macabro criado pela extrema esquerda. E isso tem décadas que vem ocorrendo em nosso país. Só que não é só aqui, é na Argentina, que estava devastada pela esquerda, é também na Europa que agora começa os sinais
de reação por parte da população. E vejam bem, o que é que a extrema-esquerda quer fazer para evitar a reação do povo? Essa reação de não às decisões macabras que eles fazem. Eles querem destruir a democracia, querem manipular as decisões de forma que tudo que os presidentes e primeiros-ministros e tudo mais queiram aconteçam de qualquer maneira. E se nós temos um Congresso eleito pelo povo, se a vontade popular diz não, eles atropelam, passam por cima de qualquer maneira, usando, por exemplo, como diz essa reportagem aqui, o STF como escudo. Mas o STF não é escolhido pelo povo, o STF foi escolhido pelo Lula. Isso sim é o fim da democracia. Nós temos que enxergar isso e sabermos que o nosso país, tão rico do jeito que é, passando por situações difíceis que parecem nunca acabam, são tudo isso causado por um plano macabro, criado pela extrema esquerda, e essas pessoas que estão no poder aí hoje, pessoas que foram descondenadas, e são muitos, essas pessoas planejaram isso há 30 anos, a gente tem vídeos aí, inclusive do próprio Lula, falando que o projeto é para décadas, e agora está aí o nosso país nessa situação. Nós temos que abrir os olhos e deixarmos de ser egoístas e deixarmos também de pensar em política com o coração. Ah, mas eu voto sempre nesse partido. Ah, eu gosto do Lula, porque o Lula, ele deu uma cesta básica, ele permitiu que as pessoas não passem fome. É isso justamente que ele quer. E eu termino esse vídeo dizendo a seguinte frase: você sabe que se você abrir a porta de um chiqueiro, o porco não vai embora, porque o porco quer ficar perto de quem ele depende. Depender do dono, do tratador. É do tratador que o porco gosta. Essa é a ideia que está encravada, está marcada, tatuada na mente da extrema esquerda, que hoje governa esse país.